Oi, minha gente, dando continuidade aqui, né, ao vlog. Como eu filmei aí mais cedo, gente, aqui tem muita bagunça ainda. Pra me organizar tudo vai demorar, viu? Assim, organizar tudo, acho que eu não falei ainda pra vocês, né? Que eu decidi, gente, voltar pra minha casa. Sim, eu decidi voltar porque, gente, assim, a gente descobriu aqui uma infestação de cupim, sabe? Pegou cupim na madeira. E aí meu marido já comprou veneno, tá colocando. Só que a gente precisa falar mesmo com um profissional para destelhar a casa, sabe? Tem que destelhar todo o telhado, gente, tirar as telhas para colocar veneno em tudo, sabe? Na madeira. Gente, eu fiquei assim, sabe? Indignada, transtornada, porque cupim a gente sabe que é uma praga que ela aumenta muito rápido. E aí a gente praticamente não tava morando aqui, né? E o cupim começou e aí aumentou, gente, aumentou muito rápido. Eu vou mostrar ali na garagem, porque aqui tem um forro, não dá pra vocês verem, mas a madeira, tem muito cupim na madeira, sabe, do telhado. Aí, como ali na garagem não tem forro, tá só a madeira mesmo, vai dar pra vocês verem, que tá até ali. Então, a gente vai fazer isso, tem que chamar um profissional, mas no fim do mês, né, porque não vai ser nada barato, vai ser muito caro. E aí, gente, eu decidi voltar porque é muito triste a gente ver, né, a casa da gente que foi muito caro, foi difícil para você conseguir, assim, praticamente se acabando, se deteriorando. E aí, gente, eu decidi voltar, sabe? E eu comprei esse fogão, né, mostrei mais cedo, acho que eu não falei ainda para vocês o porquê que eu comprei, né, porque eu já tenho fogão. Como vocês já sabem, meu fogão ele é um Itatiaia 5 bocas, só que ele apareceu defeito, gente. Aí eu comprei esse aqui, olha só que lindo. Já eu mostro direito pra vocês. Então deixa eu conversar aqui e explicar, né, porque tem muita coisa pra falar. O meu fogão lá, gente, ele tá tipo assim, querendo explodir, sabe? Quando a gente acende as bocas, todas as bocas, o forno também, aí ele vem um fogo muito grande em cima, então tá fazendo medo, tá sem condição, sabe? E aí a gente ia mandar consertar, só que eu não confio mais, sabe? Em coisa que quando dá problema que vai pra consertar, a gente ia mandar consertar, né? Lá, mas a gente tava até assim evitando mais usar ele, gente, porque realmente vinha uma explosão assim pra cima da gente, sabe? Eu vi um caso de uma mulher que foi ligar o fogão e ele explodiu em cima dela. E a mulher teve queimaduras de primeiro ou foi terceiro grau, não me lembro. E foi isso, gente, o fogão explodiu simplesmente em cima da mulher. E aí eu fiquei com muito medo, sabe, do meu fogão assim. E ele tava desse jeito, um fogão lindo, gente, ótimo aquele fogão. Só que ele apareceu, né, com esse defeito. E, como eu disse, né, a gente ia mandar consertar lá. Só que eu não gosto mais de coisa quando dá problema, que vai pra conserto, eu não confio. Eu tenho isso comigo, sabe? Aí, como eu decidi vir embora, voltar pra cá, né, pra nossa casa, aí eu fui na loja comprar um fogão novo aqui mesmo. E comprei esse aqui, que ele é lindo, gente. Ele é da Daco, todo espelhado na frente, ó. Maravilhoso, de 5 bocas. Aí já eu vou filmar ele ali e mostrar direito pra vocês. Então é isso, gente. Eu comprei, né, por conta disso. Aí comprei um gás também, ó, o botijão, porque a gente tem um botijão lá, só que esse fogão vai ficar lá. Meu marido vai mandar consertar sim e eu vou ficar indo pra lá, né? Às vezes, não vai ser sempre. A gente vai esperar dar o contrato de 1 ano, porque senão você paga multa se você sai de uma casa alugada antes de 1 ano, né? Todo mundo sabe isso, a gente assina um contrato, né? Você tem que cumprir até 1 ano, senão você paga a multa. Eu acho que lá a multa é mais de 3 mil reais se sair antes de 1 ano. E não queremos, né, pagar a multa. Então, meu marido vai ficar lá até dar o tempo, né, de 1 ano. E depois ele vai procurar uma casa menor, sabe? Uma casa mais simples, porque aquela casa lá ela é grande, é uma casa boa, como vocês já viram nos vídeos. Então, o aluguel dela é um pouco mais caro, né? Por conta disso, porque é uma casa grande. Não tem necessidade mais de ser uma casa grande, já que a gente vai voltar, né? Então, ele vai dar só o tempo de 1 ano, aí ele vai procurar uma casa mais barata, mais simples. Só que mesmo assim, a gente precisa do fogão lá, porque eu vou ficar indo, né? Às vezes ele também vai precisar. E vai ficar também a mesa, o armário. Eu não vou trazer, porque a gente vai precisar lá também dessas coisas. Eu fui tirar um biquíni que tava ali, ó, tava me incomodando. Devia ter tirado a blusa também. Então é isso, gente. Eu decidi, né, voltar pra minha casa, porque
Eu fiquei muito triste quando eu vim aqui e eu vi os cupim tomando de conta da minha casa. Gente, uma madeira dessa aqui é caríssima. Só quem constrói, quem se mete, né, fazer tudo. Essa casa aqui, gente, é nosso sonho, entendeu? Do zero a gente fez, se esforçou, eu e meu marido. E aí a gente vê assim, né, praticamente se acabando, os cupim tomando de conta. Eu fiquei muito triste. Tem até um pau quebrado ali do lado da casa que a gente vai... vamos ter que trocar muita madeira aqui. Tem que comprar madeira nova, pagar a pessoa para colocar veneno em toda a madeira, destelhar a casa. Então isso vai sair bem caro. Não vai nem estar dando para fazer agora, só no final do mês. E aí é isso, gente. Não, sabe, eu fiquei triste, porque na minha cabeça não faz sentido eu estar cuidando de uma casa que não é minha, sendo que eu tenho a minha casa, né? Aqui, se acabando, precisando de cuidado. Porque mesmo que o meu marido venha, ele fica aqui 1 dia e meio. E ele tá trabalhando. Ele não tem tempo pra, sabe, pra estar cuidando mesmo ali, 100%. E isso, mas é coisa de mulher, né? Cuidar de casa. Quando eu tava aqui, aparecia qualquer coisinha, um cupim assim, eu já colocava um veneno. Uma parede quebrada, eu já ajeitava. Uma mancha, eu já comprava uma tinta pequena, já tenho. Eu tenho direto uma tinta pequena, uma massinha pra me ajeitando. Então, gente, casa, a gente tem que estar direto, né? Cuidando, porque precisa de cuidado, senão se acaba, vai se acabando. E aí, não tem sentido, né? Pra mim, mais eu ficar numa casa que não é minha, zelando de uma casa que não é minha, e aqui eu tenho, tá se acabando. Que foi tão caro, foi tão difícil. E assim, eu fui pra lá, gente, eu queria mesmo que desse certo, né? Porque o trabalho principal do meu marido é lá. Lá ele trabalha 3 dias e 3 noites. E aqui é só 1 dia e meio, no Piauí. E lá no Maranhão é 3 dias e 3 noites, né? Só, gente, que... assim, eu gostei do lugar e tudo. Tem muita loja, tem muito comércio, muito mercado bom, sabe? As coisas tudo organizada. Farmácia, tem um monte. O lugar é bom. Tem muita escola particular, as escolas são ótimas. Só, gente, que o problema que me pegou foi a casa, sabe? A minha casa. Porque aí pode pensar, por que você só não vende, né? Como eu disse pra vocês até no último vídeo, que eu não teria certeza se a gente ia vender, se a gente ia voltar. Porque, gente, se eu vendesse essa casa, a gente não ia ganhar, não ia tirar o dinheiro que já gastou aqui, que não foi pouco. Só aquele muro da frente foi muito caro. Aquele vidro, aqueles portões ali é de alumínio. Aquela garagem pra gente fazer, toda aquela madeira da garagem, tudo isso, tudo aquela frente ali, gente, foi muito caro. Muito caro. E eu sei que se a gente fosse vender, mesmo contratando um corretor, né, a gente não ia conseguir tudo que a gente já gastou. E não é nem só por isso também, gente. Essa casa aqui é um sonho, é o nosso sonho, não é só uma casa, uma simples casa, é a nossa história, sabe? As paredes aqui, quase tudo foi meu pai que construiu, porque o meu pai, ele trabalhou por um tempão de pedreiro. Agora ele não trabalha mais, não faz mais nada, porque ele já tá aposentado, né? Tá velho. Mas, gente, praticamente foi meu pai que levantou essas paredes aqui, com outro pedreiro também, né? Então, isso daqui, gente, tem um valor emocional muito grande pra mim. Não é só uma casa. Esse pé de manga que tem aqui no fundo foi minha mãe que plantou, sabe? Meus pais também já estão velhos, só tem eu de filha. E aí juntou tudo, gente, sabe? Não faz mais sentido na minha cabeça eu ir para um lugar longe dos meus pais, da minha família, porque a maioria dos nossos parentes é daqui, né? A gente é daqui, os irmãos do meu marido, os meus sogros, os primos das meninas, tem meus pais que estão ficando velhos, que eu quero poder ajudar caso eles precisem de mim, né? Que com certeza vão precisar. Só tenho eu de menina e tenho meu irmão, de homem, é só um casal. E aí, gente, me pegou muito, juntou tudo, sabe? E na minha cabeça não tá fazendo mais sentido. Certo que a minha família é essa, né? A gente cresce, a gente casa e a gente tem a nossa própria família. Claro que a minha prioridade é a minha família, meu marido, minhas filhas, mas os meus pais não deixam de ser meus pais, sabe? E não tem como apagar toda uma história que a gente tem, um valor emocional que a gente tem numa casa, sabe? Eu até pensei muito, muito sobre vender. Eu até falava pro meu marido, vamos vender pra gente comprar outra lá. Só que não é tão simples, gente, não é tão simples. A gente ia perder dinheiro, teria que reformar toda essa casa pra vender. Ela precisa de muita coisinha, sabe? Mas não tá também, tá super habitável, né? São alguns detalhes, eu falei que se a gente voltasse, a gente ia reformar tudo, colocar o piso até em cima, que é um sonho que eu tenho, colocar essas tomadas, ó, tudo mesmo pra dentro, tudo bonitinho. Eu quero fazer isso, mas isso, gente,
leva muito dinheiro, né? E precisa de tempo, a gente precisa de tempo para juntar dinheiro, para fazer as coisas. Não tem como você pegar uma reforma do nada, sem planejamento nenhum para fazer. E eu decidi vir para minha casa porque é melhor a gente estar aqui cuidando do que ela ficar praticamente que abandonada, né? E vender ela para comprar outra, como eu já expliquei para vocês. Além do valor emocional que eu tenho aqui, né? O valor sentimental, que tem toda a nossa história, a gente ia perder dinheiro e o valor dessa casa aqui não compraria uma no mesmo nível lá. Vocês estão entendendo? Então são várias questões que não tem como, sabe? Eu colocava na balança e não dava, porque pra gente vender teria que ajeitar muita coisa e a gente não pode mexer com reforma agora, sabe? Ia perder dinheiro e mesmo assim, mesmo reformando, eu tenho certeza que lá a gente não compraria uma casa, porque lá é mais caro. Lá é mais caro. E assim, gente, não é questão de dizer, não se adaptou com o lugar e tudo. Não, eu gostei de lá do lugar, eu não tive esse problema, sabe, de adaptação. O único ponto negativo lá que eu achei é porque, como lá é uma cidade maior do que essa daqui, lá tem mais movimento, né, mais trânsito, a gente não tem liberdade para andar de bicicleta, como aqui. Então, o lado negativo que eu achei de lá foi isso, né? Porque é mais movimentado, você fica mais preso, você não pode pegar uma bicicleta dessa e sair livre como eu fazia aqui, sabe? Eu sinto falta disso. E lá o que me pegou foi isso. Então, foi esses dois pontos negativos, que foi de ser muito movimentado, perigoso, sabe? O trânsito muito grande, as ruas lá são estreitas e tem muito carro, muita moto. E o outro ponto é a casa que é alugada, que é uma casa que não é minha. Gente, eu sempre lutei, sabe? O meu primeiro emprego oficial que eu tive, porque antes, com 15 anos, eu comecei a dar aula de reforço. Eu sempre trabalhei, gente. Sempre trabalhei. Agora que eu dei umas paradas assim de trabalhar, sabe? Agora, mas desde 15 anos eu trabalho, eu dava aula de reforço. Aí eu fui trabalhar em lojinha de calçado e tudo. Aí o meu primeiro emprego oficial, que foi de carteira assinada, que eu passei no teste do Armazém Paraíba, né? E aí eu fiquei de carteira assinada. Então, o primeiro salário, eu fui atrás de um terreno para comprar. Porque era meu sonho, eu já namorava, né, com meu marido. A gente já namorava quando eu comecei a trabalhar lá no Paraíba. E aí, gente, eu tinha um sonho de ter a minha casa, sabe? De ter as minhas coisas. Então, meu primeiro salário, eu fui atrás desse terreno aqui para comprar. Aí eu lembro, gente, que aqui não tinha quase nada de casa. Era um deserto, não tinha... Só tinha essa casa bem da frente, eu acho. Só duas, não tinha esse tanto de casa que tem. Então, aí eu fui pagando, né, na prestação e tudo. Aí depois a gente foi construindo aos poucos, porque a gente tinha esse sonho de ter a nossa casa. Eu e meu marido, a gente conversava, ó, a gente vai casar e a gente não vai morar de aluguel, porque é terrível. É terrível você estar dando um dinheiro que não tem retorno numa coisa que não é sua. Então, eu sempre tive isso comigo, gente. Eu sempre tive pavor de morar de aluguel, sabe? E aí, por isso que a gente se esforçou tanto desde o início, porque nós começamos do nada, gente. Comecei a namorar com meu marido, a gente estudava, a gente se conheceu na escola. Então, né, a gente construiu tudo junto, do nada. Isso aqui é a nossa história. Essa casa aqui tem o nosso esforço, tem todo um valor sentimental. Não são só paredes, não são só tijolos, né? E aí, eu estando aqui, eu vou ajeitando as coisas, vou fazendo o que eu posso. Eu não posso mexer com reforma agora, como eu gostaria de trocar o piso do banheiro também. Mas a casa está boa, gente. Está, sabe, ó, tá bonitinho do jeito que tá. Não tá ainda do jeito que eu quero, mas isso é com calma, né? A gente vai conseguindo, se esforçando e fazendo as coisas aos poucos, né? Então, eu sempre tive isso comigo, de que eu não queria morar de aluguel. Aí eu fui pra lá, gente. Isso me incomodava, sabe? Até uma inscrita aqui do canal comentou uma vez em um vídeo que eu não gravava tanta faxina lá, né? Nessa outra casa que a gente tava, que é alugada. E gente, eu acho que era por isso, sabe? Não que eu não limpasse a casa, porque eu odeio sujeira, bagunça. É claro que a gente limpa, né? Só que nem tudo que você faz dá pra você estar gravando, porque dá trabalho gravar, sabe? Principalmente faxina. Então, muitas vezes eu pegava, limpava o meu banheiro, né? Direto, fazia faxina, mas eu não tinha, sabe? Aquele ânimo de pegar a câmera pra filmar. E eu ainda filmei, tem muito lá, porque também o meu canal não é só faxina, não é só um tipo de coisa que eu coloco, né? Vocês sabem que eu revezo, porque eu já falei aqui várias vezes. Eu não gosto de colocar só um conteúdo específico no meu canal, sabe? Porque praticamente é a minha vida, né? É um canal
que eu retrato aqui coisas que eu gosto, que eu trago também outras coisas, comprinha, vídeos de acabados, arrumes comigo, cuidado com o cabelo, que são coisas que eu gosto. E eu gosto de casa, eu gosto muito de conteúdo de casa, arrumando casa, só que não é só isso que eu gosto, sabe? E aí eu trago um pouquinho de cada coisa. Então, nem sempre que a gente vai fazer faxina, dá pra gravar. Só que lá, gente, eu me sentia mais assim, sabe? Não tinha ânimo pra gravar, porque dá mais trabalho, é claro. Você vai fazer uma faxina normal na sua casa, você que não grava conteúdo. Você só vai e faz o que precisa. Você pega, coloca seus produtinhos ali, sai limpando a sua casa, as suas coisas. Agora, quem grava, gente, você precisa estar pegando o ângulo, tirando o celular, trocando, colocando o celular na posição, parando a gravação com as mãos tudo molhadas, tem que secar, entendeu? Pegar celular, parar, procurar o melhor ângulo para filmar. Então, dá mais trabalho, com certeza. Dá trabalho você pegar o celular para filmar uma faxina, entendeu? Você precisa de ânimo para filmar qualquer coisa, aliás, né? Qualquer coisa você precisa de ânimo. E na minha casa, gente, eu tenho mais ânimo porque eu sei que é minha, sabe? Eu tô cuidando do que é meu. Eu não tô cuidando de uma coisa que é dos outros, entendeu? Certo que a gente não vai viver na sujeira, né? Uma pessoa que mora numa casa alugada, enquanto você tá pagando, praticamente ela é sua. Você tá pagando. Só, gente, que aqui no meu coração, sabe? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu sei, eu tenho consciência que não é minha e que eu tenho a minha que tá praticamente abandonada. Então isso me pegou muito quando eu cheguei aqui na minha casa e vi muito cupim. Eu vou mostrar pra vocês aqui o fogão e o cupim ali fora. Então, gente, eu fiquei muito triste, sabe? Porque isso aqui não é nada barato. Só quem tem uma casa, quem lutou pra conseguir uma casa, sabe do que eu tô falando. Pra quem não veio assim, né, de tudo de mão beijada, que você precisou correr atrás das suas coisas. Porque também tem gente que herda, que é herdeiro, né, e tal, ou então que tem mais condições, a família e tudo, as coisas são mais fáceis. Mas pra você, gente, que, né, você conseguiu tudo com muito esforço, com muita luta, pouquinho em pouquinho você vê, gente, que aqui é quase que tudo meio que improvisado, entendeu? Eu me esforçando pra ficar do jeitinho que eu gosto, ó. Eu não tenho dinheiro sobrando, né? Não tenho assim para fazer tudo de uma vez e tal. Mas, não, mas eu considero assim, gente, que a gente fez foi muito, sabe? Porque a nossa casa é bonita, é uma casa boa. Tá precisando de algumas coisas, sim, algumas melhorias, mas aí aos pouquinhos a gente vai fazendo, né? E é isso, gente. Então eu tô aqui, falei demais já, porque quando eu começo a falar, misericórdia. Tô só explicando pra vocês, né? O porquê que eu vou voltar não é porque eu não gostei lá do lugar, eu não me adaptei, eu não tenho muito problema não, gente. O problema mesmo que me pegou foi a minha casa, de eu ter voltado pra cá e ver ela desse jeito. E eu já não tava bem lá, assim, né, quando eu ia limpar a casa, com aquela coisa ruim, assim, de saber que não é minha. E eu ficava querendo, sabe, ter o meu cantinho, sabendo que eu já tenho. Então, é isso, né? Deixa eu mostrar aqui agora o fogão pra vocês, que eu já falei demais. Ó, amigas, como que esse fogão é lindo. E ele é bem alto, ó, todo espelhado aqui. Gente, ele é muito lindo. Aí, ele só é assim, ó. O ruim é que não dá de botar paninho nem aqui e nem ali, né? Porque ele não tem o vidro, mas dá de colocar assim, ó. Colocando aqui, encaixando aqui, ó, que eu já vi vídeos, pessoas encaixando. Aí ele é assim, ó, gente, tem 2 grades, parece até que é maior do que o outro que eu tenho lá. Aí eu gosto de fogão de 5 bocas, gente, por conta do forno, que é bem espaçoso, sabe? Você pode colocar 2 coisas ou até mais. E ele é muito lindo, dessa marca aqui, Daco, ó. Aí eu quis comprar assim, de vidro temperado, né? Pra me ter outra experiência com outro tipo de fogão. Porque lá, gente, tinha vários modelos de 5 bocas, também de mesa de inox, sabe? Só que como eu já só tive daquele, eu tive 2 de mesa de inox de 4 bocas. E esse outro de 5 bocas, que é o que tá lá, né? Que é mesa inox. Aí eu queria assim, ó, de vidro temperado, que eu acho que vai ser mais prático pra mim estar fazendo a limpeza dele. Aí isso aqui, gente, é de ferro fundido, ó, bem pesado. A moça disse que tem uma qualidade muito boa, sabe? Que ele não fica descamando igual aquele outro fininho. Então eu gostei disso, ó, bem pesado. E aí tem acendimento automático, ó, tem a luz lá no forno, que é do forno.
E ele é muito lindo, eu amei. Aí ele é assim, ó, você pode só fazer a pedra, que futuramente quando eu mexer na minha cozinha, né, eu quero fazer o balcão assim, ó, pegando o balcão e mais ali e vindo tudo aqui nessa parede, ó, fazendo só um pedacinho aqui pra encaixar ele. Vocês estão entendendo? Aí ele vai ficar encaixadinho assim, deixando só o espaço, ó. Pedra aqui do lado e pedra ali. Aí eu só encaixo o fogão, entendeu? Porque ele já é assim, ó, próprio pra você fazer isso. Você só encaixar assim, na pedra, sabe? É isso que eu vou fazer futuramente, quando eu puder mexer e colocar um balcão todo assim que eu quero, ó, todo pegando aquela parede ali, outra pia maior, eu quero uma pia maior, que encaixe bem assim o fogão, que fique só assim, por exemplo, ó, só um pouquinho, sabe? Do fogão, aí vai ficar pedra aqui e pedra aqui. Então, né, quem sabe aí quando, mas quando a gente puder, a gente vai fazer isso. Por enquanto dá de usar ele assim também, distante um pouquinho da pia. E ele é bem bonito, gente. O que me ganhou mais foi essa parte aqui, ó, que fica bem lindo, todo espelhado. Aí eu comprei o botijão, porque como eu disse, né, aquele outro vai ficar lá com meu marido, aquele outro botijão, porque eu também vou ficar indo pra lá, às vezes, né, mas realmente a nossa casa principal vai ser essa daqui, porque é a nossa e a gente precisa cuidar, né, da nossa casa. E é isso. Aí eu tenho que comprar ainda a mangueira, aquele negocinho, né, do gás, a gente tem que comprar o gás. Aí depois a gente coloca ele direitinho, encaixa ali no lugar. Aí eu pedi logo para os rapazes tirar o negócio aqui, ó, porque é bem trabalhoso tirar esse plástico que vem aqui. Aí esse daqui é de inox, gente. Olha só que lindo esse detalhe que ele tem do lado, ó. É inox. E ele é um forno autolimpante. Deixa eu ligar aqui para ver se vai acender a luz. Pra gente ver ali dentro, que eu acho que acende. Só não vai ligar porque não tem gás, né? Deixa eu ver se acende a luz. Aí, ó, acendeu. Ó, gente, como que ele é por dentro. Aí ele é aquele material autolimpante, sabe? Ó, como ele é lisinho, que não impregna aquele monte de óleo. Eu amei isso aqui, gente. O meu outro também é assim, porque quando é esse material lisinho, autolimpante, ele não fica todo impregnado, sabe? De óleo, de sujeira. E aí é isso. Gostei demais desse fogão, achei lindo. O fogão, gente, eu acho assim que é uma das coisas principais, né? Numa casa, que a dona de casa ama, é o fogão e a geladeira. E aí, eu amei esse daqui. Aí, gente, eu preciso só dar uma organizada aqui, ó, lavar essas xícaras. A gente tá quase sem nada aqui, né? Tem só o básico, que era só meu marido que tava vindo. Mas aí eu vou organizar minhas coisas, vou ajeitar. Vai ficar muita coisa lá. Então, gente, vai ficar muita coisa lá, né? Porque, como eu disse, o meu marido vai procurar uma casa menor pra ele mesmo, sozinho, sabe? Porque não precisa ser tão grande, né? Que vai ficar só ele. E eu vou, às vezes, eu deixo as meninas com a mãe e eu vou com ele. Então, vai ficar lá algumas coisas, né? Aquela mesa, o fogão, o botijão. O fogão ele vai mandar consertar. Como não vai usar com tanta frequência, né? Então, eu não tem problema, porque eu acho sim que tem conserto o fogão. Porque mesmo ele estando assim, ele vem... Gente, a gente liga e vem assim o fogo até aqui nas bocas, ó. Sai tudo nas bocas do fogão e em todas as bocas, assim, como se fosse explodir, sabe? Tá bem estranho o fogão lá, mas aí ele vai procurar uma pessoa pra consertar. E é isso, amigas. O que mais que eu ia falar? Tô até suando. Eu falo tanto, chega eu fico suando. Aí a gente vai trazer, né, algumas coisas. O que eu quero é aquela cama, que ela é mais nova e mais bonita do que essa que tá aqui. Aí essa que tá aqui eu vou levar pra lá, que ela é mais simples, tanto a cabeceira como a cama. Essa que a gente tem aqui é mais simples. E vou trazer minha penteadeira, a geladeira, a máquina de lavar, né? Eu vou trazer. Aí lá vai ficar, vou trazer as camas das meninas também. Vai ficar só o armário, que eu não quero aquele armário porque esse meu aqui é de aço. E eles estão muito bons, gente. Só falta eu fazer uma faxina mesmo, limpar tudo, porque eu não limpei ainda os armários. Eu só lavei ali embaixo, ó. Aí eles estão muito bons. Tem até esse último aqui que eu comprei, que é novinho. Esses dois aqui, ó. Esse que tá os potes, ele tem uma qualidade muito boa. Esse aqui não é de aço, mas ele é um material muito bom, gente. Eu acho que é MDF, esse material aqui. MDF, que é um dos melhores, né? É muito bom. E ele não foi barato, não. Não foi baratinho, não. O material dele é ótimo pra limpar. Esse aqui é novo e esse, ó. Então tá muito bom esses armários. Aí eu não quero trazer aquele porque não vai combinar. Ele não é de aço. Aí eu tenho esse de aço que ele já tá bem velhinho. Por enquanto eu vou só dar uma limpeza nele
Mas eu vou comprar um de aço desse jeito ali, ó, simples, pra poder completar, né? Porque eu preciso de gavetas. Aquele ali tem gaveta, ó, já tá até quebrando, vocês estão vendo, ó, a gaveta dele. Aí eu vou ficar com ele por enquanto até eu comprar outro igual, da Itatiaia também assim de aço, porque são muito bons, gente, esses armários de aço, eles duram bastante. Aí é isso, né? Então, nós vamos trazendo as coisas, a gente vai voltar pra lá, aí eu vou ajeitar, empacotar minhas coxas de cama, minhas roupas, e vou trazendo aos poucos. Assim, gente, no carro eu vou trazer o que der pra trazer, eu vou trazer, né? Minhas plantas, quero trazer. E aí a gente vai arrumar o carro pra trazer as coisas, né? Pra levar a cama daqui, tem que passar aqui o carro pra levar essa cama, porque eu vou trocar. E trazer a outra de lá, né? Trazer a geladeira e tal. Aí deixa eu mostrar aqui. Ó, gente, deixa eu mostrar que vai dar pra vocês verem o tanto de cupim. Olha só essa madeira grande aqui, ó. O tanto de cupim que tem nessa madeira. Olha o cupim subindo ali, ó, amigas. Gente, isso aqui é uma praga terrível que destrói a madeira. Acaba. Essa lâmpada aqui foi uma gambiarra que meu marido colocou, mas a gente vai comprar outra pra ele colocar direito. Ela tá queimada. Ela não funciona. Mas tá aí, ó, amigas. Dá pra ver o cupim. Ó, o cupim tá em toda essa madeira. Aí ele vai até na madeira lá de fora, que tá toda quebrada. Já que vai precisar trocar. Então é isso. Gente, olha o jeito que ficou aqui o quintal, ó. A gente mandou limpar, né? Que tava todo cheio de mato, de lixo. Aí os rapazes colocaram tudo ali na frente. Meu marido vai fretar um carro, um caminhão para levar. Olha a Lília, ó. Aqui elas amam, viu? Essa terra, esse espaço. Olha a alegria. Até quando tinha mato, elas já estavam correndo tudo por aqui. É até grande esse quintal que a gente tem. Aqui tá o pé de manga, ó. Como que ele tá bonito, tá bem grande. E a manga, ele já deu manga 2 vezes esse pé aqui. A manga dele é muito boa. É uma manga bem docinha, sem fiapo. Eu não sei se o nome dessa manga é manga pudim, que chama.
Mas pensa numa manga bonita, bem redondinha. E ela não tem nada de fiapo, a manga desse pé aqui. Ali tem um pouquinho de areia, ó. Que dá até pra fazer alguma coisa. Que a gente precisa colocar cimento ali do lado da casa, onde tem um buraco. E ali é um pé de limão. Ó, amigas, aqui é um pé de limão que meu marido plantou. Ele trouxe lá da casa da mãe dele. Já tá grande o pé de limão, ó. E é isso, ficou bem limpinho. Eu gosto de sempre chamar esse rapaz porque, olha, ele passa o ciscador. Ele deixa bem limpinho o quintal. Aí sempre eu chamo o mesmo. O serviço dele é bom. Aí agora eu vou ali fazer almoço, que a gente comprou só um pedacinho de frango, que eu vou cozinhar. E 1 quilo de arroz, né? Que é pra me fazer hoje. Que ainda não vai dar da gente voltar hoje, lá pro Maranhão. Porque meu marido vai ainda atrás do carro pra levar todo o lixo que tá ali na frente. Aí ainda tenho que resolver algumas coisas, sabe? Ir atrás do caminhão pra trazer as coisas. Que a gente ainda não acertou. Trazer a geladeira, né? Máquina de lavar. Aí eu acho que a gente vai amanhã. Vai só amanhã, quando acertar essas coisas. Meu Deus, eu tô até pensando na bagunça, né? Pra arrumar tudo, colocar nas caixas. Ai, ai. Mas é isso, né? Bom que a gente tá vindo pra nossa casa. Que é nossa mesmo e não pretendo mais sair não, porque é muito bom o cantinho da gente. Aí aqui depois eu vou colocar varal, ó. Um monte de varal assim que é pra estender coxa de cama. É muito bom aqui no quintal. Gente, eu vou aqui agora cortar o frango, ó, que eu comprei, que é o arroz. Comprei só 1 quilo. Gente, essa panelinha aqui, ó, pensa numa panelinha que ajuda, que é a panela de arroz. Ela ajuda demais, só que como o fogão já tá aqui, né, a gente já colocou o gás, aí eu vou fazer arroz mesmo ali no fogão. Mas é bem rápido, super rápido a panela. Aí o frango tá aqui, ó, que eu vou cortar. Vou fazer frango cozidinho, né? Aí eu peguei algumas verduras lá na casa da mãe. Ó, peguei, a mãe fez esse tempero aqui. Aí ela separou isso pra mim, que eu vou temperar, né? O frango. E peguei também cheiro verde, que lá tem canteiro. Deixa eu botar aqui. Eu tô improvisando porque tô sem suporte, né? Vai cair. Tá uma bagunça, gente. Minha cozinha. Eu ainda tenho que limpar os armários, tudinho, sabe? Vou fazer uma misturinha de água sanitária com sabão em pó. Aí não tô tendo tábua aqui, ó. Vou cortar o frango no prato. Porque não tem tábua aqui. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know.
what I need, and that ain't changing. Gente, ó, o franguinho aqui tá bem escaldado, agora eu vou temperar. E tem que fazer outro buraco aqui, ó, porque o negócio do fogão é desse lado, aí não pode ficar assim, ó. Aí meu marido vai fazer o buraco aqui pra afastar o fogão pra cá. Gente, fui ali no vizinho, ó, pegar corante que eu esqueci de comprar. E frango sem corante é marmota, né? Vou temperar aqui agora. Gente, o frango tá aqui, ó. Deixa ele cozinhando aos pouquinhos, vou baixar o fogo. Porque pra cozinhar devagar, né? Aí eu vou fazer o arroz nessa, eu troquei, ó. Porque essa daqui é maior, né? Preciso da maior pra fazer o arroz. Tá assim, tem batatinha também que eu vou botar. Aí o buraco ali, ó. O meu marido deu uma paradinha, né? Porque preciso fazer a comida. Enganchou o negócio lá, depois ele vai tirar com alicate. Mas conseguiu furar, ó. Agora é só aumentar o buraco. Migas, ó, o franguinho tá cozinhando no fogo baixo. Olha que bonito que tá, gente. Eu já provei esse caldo. Pensa no sabor, como que tá bom isso aqui. Só que eu vou deixar ele cozinhar aí bem aos poucos. Fica muito bom, gente, o frango assim. Sabe? Porque vai cozinhando aos pouquinhos, aí fica muito gostoso. Entra bem na carne o tempero. Aí aqui tá o arroz, ó. Eu faço bastante porque as cachorras gostam muito de comida também. E aqui eu deixei esse cheiro verde, ó, pra me jogar aqui quando tiver pronto. Mas tá bonito, ó. Tá muito gostoso. Tá molinho ainda do jeito que eu gosto, não. Deixar mais. Migas, o meu franguinho já está pronto. Tá bem molinho. Agora eu vou... Eita, caiu, foi fora. Vou jogar o cheiro verde. Fica uma delícia. Ainda ficou um pouquinho aqui. Olha só, que bonito. Deixa eu pegar aqui o garfo. Ó, tá bem molinho. Caldinho grosso.
Aí, ó, como tá molhando. Muito bom. E aqui é o arroz também, que já tá pronto. Oi, gente, dando continuidade aqui ao vlog. Ó, eu tava cortando aquelas plantas ali, ó, que tava muito grande. Aqui é do lado da casa, ó. Aí eu vou trazer aquele vaso que é a floreira, sabe? Que ela ficava ali. Vou trazer e colocar no lugar. Depois eu vou ajeitar aquilo ali e vou colocar um novo negocinho que tá enferrujado, que eu já fechei. Ali tem espelho, é espelho, ó, que tá quebrado. A última vez eu disse que era vidro, mas é espelho. A gente vai chamar um rapaz que ele serra, pra ver se a gente aproveita, né? Lá no quarto das meninas, porque espelho não é nada barato. Ali é o lugar onde ficava o ar-condicionado do meu quarto, ó, que vai voltar tudo pro mesmo lugar. E esse muro aqui, depois eu vou comprar uma tinta muito boa com textura, sabe? Próprio para área externa, pra gente pintar esse muro aqui, ó, na parte de dentro. Ó, eu ampliei a câmera pra vocês verem melhor como que é aqui, ó, do lado da casa. Ó, gente, a casa é toda rebocada, tanto por dentro como por fora. Só que não é pintada desse lado, ó, é pintada só do lado de lá, que já tá bem velha a pintura, né? A gente pintou de branco. Aqui é a janelinha do banheiro, aqui é a da cozinha, ó. Tem até um negócio enganchado aqui, casca de banana. Aí assim, do lado aqui da casa. Essas telhas precisa ajeitar, ó. Tá tudo afastando, tem que empurrar tudinho assim. E é isso, esse pneu eu vou colocar ali atrás da casa. Aí eu vou lavar o balde e vou terminar de varrer aqui. Meu marido tá lá furando o buraquinho pra botar a mangueira do gás. Cadê ela? Ó, gente, limpei aqui. Essas plantas ficaram aqui, ali. Mas elas estão felizes demais, gente, aqui. Porque tem muito mais espaço, ó. Tem terra que elas amam. Ó a cara da Laila, de alegria. Você tá feliz, meu amor, na sua casinha. Olha, tô cansada de correr, ó. Aí, essas plantas tinham ficado aqui, ó. São muito resistentes, viu? Porque não tinha ninguém jogando água. Mas elas estão bem murchinhas. Eu já joguei um pouquinho de água, acho que vou jogar mais. Aí depois tem um vasinho seco, ó.
Eu vou plantar mais planta, que aqui era onde eu gostava de colocar as plantas. Né, Lili? Aí tem esse daqui, da parede, que também tá sem planta. Depois eu vou colocar mais. Isso aqui tá bem grande, ó. Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem os varal, que a gente tem de roupa aqui na sombra. Aí depois eu vou colocar mais varal aqui pro quintal também, ó. Que aqui já pega sol direto. Tá precisando vasculhar aqui, ó. Que eu acho que eu vou vasculhar logo. Vou colocar minha máscara pra me vasculhar aqui a área. Isso aqui é a lavanderia, né? Tá bem bagunçada. Aí, como meu marido afastou aqui o tanque pra poder colocar a mangueira, eu vou aproveitar e lavar essa cerâmica aqui, ó. Ele já conseguiu furar o buraco, agora ele vai só colocar ali no lugar. Ó, amigas, como que ficou o buraquinho, ó, que o marido fez. Não precisa ser exagerado, só para passar a mangueirinha do gás, né? A gente teve que furar, como eu disse para vocês, porque o gás veio desse lado aqui, ó. E o meu outro fogão era daquele lado, aí não pode ficar a mangueira assim, ó, por trás do fogão, meu marido disse. Aí eu cobri aqui o fogão com esse pano para não ficar pegando poeira, mas ainda pegou, ó. Tanto de poeira aqui do lado que eu vou ter que limpar. Aí eu já tinha lavado a cozinha, vou ter que lavar de novo, né? É assim mesmo. Acho que eu nem vou... Eu vou lavar só essa parte aqui, ó. Foi onde mais sujou. E esses armários, gente, eu tenho que limpar ainda, mas eu não vou limpar hoje. Acho que vai ficar para amanhã. Tá bem sujo, eu vou limpar com água sanitária e sabão em pó, por dentro e por fora. Aí agora eu vou vasculhar aqui, ó. Tá cheio de teia de aranha. Vou vasculhar e lavar aqui. Lavar aquela mesa. Ah, deixa eu mostrar aqui fora também. Esse portão, ó, eu comprei uma tinta branca pra pintar esse portão e a lixeira lá fora que a gente vai pintar. Depois também a gente vai mandar cobrir essas cadeiras aqui pra gente sentar lá fora na calçada. Aqui fora ficou assim, ó, os rapazes passaram com a sujeira do quintal por aqui, pelo portão que tem ali, sabe? E aí eu não passei pano, eu só varri. E eles colocaram as coisas ali. Aqui também eu varri a calçada, ó. O rapaz cortou as plantinhas aqui de fora. Pode voltar. Laila já fugiu, a Laila, ó. E aí aqui fora tá assim. Depois vou pintar aquela lixeira. Vem, neném, vem. Entra. Gente, terminei de vasculhar, ó. Ficou bem limpinho. Pensa numa coisa que dá trabalho, é vasculhar. Aí, ó só o chão, todo sujo.
Agora eu vou lavar o chão e lavar ali a cerâmica. Mas ficou bem limpinho. Isso aqui é porque tá manchado, não sai. Vou passar mais um pouquinho aqui nesse pau pra ver se sai mais.